Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar de uma palavra, algo que Deus me deu. Eu gostaria de dividir com você, tá? Já quero pedir por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, tá? Para você compartilhar essas mensagens, né? Nos grupos de WhatsApp, no Facebook, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e venha indicá-lo para mais pessoas. O objetivo desse canal é aquilo que eu sempre tenho falado, é levar o Evangelho a toda criatura, cumprindo Marcos 16:15, tá bom? Eu conto com a tua ajuda, tá certo? Bom, a mensagem de hoje é essa: cuidado com a fome, porque é nela que o diabo age. Talvez você me pergunta, mas que fome é essa? O que o senhor quer dizer com isso? Bom, a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 2, diz assim, começando no versículo 2, né? Mateus capítulo 4, começando no versículo 2, diz assim, E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, tá? Para você começar a entender a mensagem. Versículo 3: E veio a ele, pois, o tentador, dizendo: Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, a nossa mensagem é essa. A gente conhece, né, a história, a gente conhece o texto muito famoso, né, da tentação de Jesus, que Jesus havia passado 40 dias, né, e 40 noites ali em jejum, e a Bíblia diz que Jesus ele teve fome, né? Jesus estava, vamos assim dizer, debilitado, né? Porque você já pensou uma pessoa passar 40 dias e 40 noites sem comer nada, né? Então Jesus estava com fome, Jesus estava debilitado, a sua carne estava pedindo comida, né? Então o que aconteceu? O diabo ele se aproveitou dessa situação para tentar Jesus. Foi a primeira tentação, né? Que o diabo falou assim: olha, já que você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus mesmo, por que você não pega essas pedras, né, e transforma em pão? O que eu entendo com essa palavra, meu amigo e minha amiga? De que fome que eu quero lhe falar através dessa mensagem? O que é a fome hoje? É aquilo que mais a gente tem necessidade, aquilo que mais a gente tem buscado, né? É aquilo que mais a gente precisa, né? E o diabo, o nosso adversário, ele sabe disso, né? Ele sabe aquilo que a gente mais tem fome de conseguir. Ele sabe aquilo que a gente mais tem sede de conseguir, aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais tem buscado. Então o que acontece? O diabo ele vai se aproveitar dessas oportunidades para oferecer as suas propostas, para fazer a sua proposta maligna, né? E às vezes muitas pessoas, exatamente nesse momento de fome, ou seja, nesse momento de necessidade, que a pessoa precisa tanto alcançar determinada coisa, é onde que muita gente não tem vigiado e tem caído, vamos assim dizer, nas propostas de Satanás, né? Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga: para te ver longe de Deus,
o diabo, ele é capaz de tudo. Ele vai oferecer a você aquilo que mais você precisa, aquilo que mais você deseja, né? Ele não vai se apresentar a você da maneira que ele é, porque é claro, né? Se ele se apresentar para mim e para você que somos cristãos, se ele se apresentar para nós do jeito que ele é, obviamente a gente vai saber que é ele, vai mandar fogo e vai mandar ele embora, né? Então ele vem de que maneira? Disfarçado, com lábias, com conversas, oferecendo oportunidades que aparentemente não tem nada a ver, que aparentemente não tem problema algum, mas se a gente aceitar, a gente pode estar caindo num grande laço, numa grande armadilha. Porque você percebe uma coisa aqui, eu pergunto para você, Jesus não poderia ter transformado a pedra em pão? Claro, Jesus tinha poder para isso, né? Mas o problema aqui não era se transformar a pedra em pão, mas o problema era quem estava pedindo para Jesus fazer isso. Entenda bem, o problema, meu amigo e minha amiga, não são as portas que se abrem para mim e para você. O problema é quem está abrindo elas. É verdade. Às vezes tem coisas da nossa vida que vêm, aparentemente parece ser boa, parece ser para o nosso bem, parece ser de Deus, mas se a gente não vigiar, o que vai acontecer? Nós vamos estar podendo cair numa grande armadilha de Satanás, porque foi exatamente isso que o diabo tentou fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, Jesus não estava com fome mesmo? Sim. Jesus não estava tentado a cumprir aquele desejo de Satanás? Claro. Só que se Jesus tivesse cumprido isso, o que ia acontecer? Jesus ia estar dando ouvido para quem? Para o diabo. Então, o diabo, ele não é bobo, né? O diabo, ele vai se apresentar para nos oferecer as suas oportunidades, as suas propostas, no momento em que a gente estiver debilitado, no momento em que a gente estiver precisando tanto daquilo, no momento de fome, né? Quantas pessoas que têm se afastado de Deus por causa de uma proposta maligna? Quantas pessoas que estavam firmes no Evangelho, estavam firmes na presença de Deus, aí o que aconteceu? O momento ruim veio, o momento de necessidade veio, o momento de fome veio, porque vai vir para mim e para você. Aquele momento que a gente mais assim vai estar esperando o milagre de Deus, aquele momento que a gente mais vai estar esperando uma resposta de Deus. Esse momento vai vir, né? O momento difícil vem para todos, o momento de fome vem para todos, o momento de necessidade vem para todos, aquele momento que a gente, né, quer alcançar aquele algo, e é aí que nós temos que se manter na presença de quem? De Deus, porque entenda bem, o diabo, ele vai te apresentar o caminho mais fácil, meu amigo e minha amiga. O diabo vai te apresentar o caminho mais simples. Jesus diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? E são muitos os que entram por esse caminho. Infelizmente, por quê? Porque tem pessoas que, em vez de esperar a provisão de Deus, em vez de a pessoa esperar a providência de Deus, o que acontece? A pessoa vai caindo em qualquer cilada maligna, a pessoa vai caindo em qualquer oportunidade maligna. E isso tem acontecido com muitos crentes, muitos irmãos, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus,
E por não vigiar no momento de fome, no momento difícil, no momento de necessidade, naquele momento que a pessoa está mais necessitada de alcançar o milagre, e às vezes, pelo fato da pessoa não vigiar, o que aconteceu? A pessoa acabou caindo. Quantas pessoas que foram bênção na mão de Deus, foram pessoas usadas na mão de Deus, pregadores, obreiros, membros, pessoas que estavam firmes no Evangelho. E infelizmente um momento de fome veio, um momento difícil veio, a pessoa se deixou levar pela proposta maligna, e o que aconteceu? A pessoa caiu. Então, meu amigo e minha amiga, é um alerta para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está mais necessitado das mãos de Deus, mas espera pela providência dEle. Não vai cair em qualquer cilada do diabo. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Noemi, que ela tinha 2 filhos e o seu marido. Está lá no livro de Ruth, se você for ler depois. Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 1, o versículo 1 em diante, no livro de Ruth, que fala sobre a história de Noemi. A Bíblia diz que na terra que Noemi morava com seu marido e seus 2 filhos, que chamava Belém, houve fome. E o que aconteceu? O seu marido, ele foi para Moabe, o marido de Noemi, Houve fome na terra de Belém de Judá, está lá em Ruth capítulo 1, versículo 1 em diante, fala sobre essa história. Houve fome e eles não esperaram a fome passar. O que aconteceu? Eles foram para a terra de Moabe. E quando eles foram para a terra de Moabe, o que aconteceu? Custou a vida do marido de Noemi e custou a vida dos seus 2 filhos. Ou seja, os 3 morreram em Moabe. Agora eu pergunto, eles não poderiam ter esperado o tempo difícil passar? Porque passou. Se você ler a história de Ruth, você vai ver que a fome passou, A fome foi embora e a Noemi voltou para sua terra. Só que quando a Noemi voltou, ela já estava sem o marido e já estava sem os 2 filhos. Precisava acontecer isso? Acredito que não. Porque se eles tivessem ficado firmes, o que ia acontecer? A fome iria passar. Toda luta que a gente passa, todo momento difícil que a gente enfrenta, meu amigo e minha amiga, não dura para sempre. Toda prova tem um fim. Todo momento de dificuldade tem o seu momento de acabar. Então por isso que você tem que ficar firme. Você não pode se deixar levar pelas propostas de Satanás, porque tudo que o diabo quer é te ver longe da presença de Deus, e ele é capaz de oferecer o que for preciso para que isso aconteça, Ele é capaz de oferecer o que for necessário para que isso aconteça, E tem gente que está fazendo igual o Esaú fez, Está lá, Hebreus capítulo 12, versículo 16, fala assim, e que não haja nenhum profano ou avarento como Esaú, que por causa de um prato de comida, ou seja, uma simples refeição, vendeu o seu direito à primogenitude, E se você quiser continuar lendo, depois que o Esaú já estava saciado da sua fome, que ele foi cair na real da besteira que ele fez. Aí ele foi reivindicar a bênção do seu pai, do Isaac,
mas já era tarde, porque o Jacó já tinha passado à frente dele. Então, meu amigo e minha amiga, não vale a pena você cair nas propostas malignas. Não vale a pena você ir pelo caminho mais fácil. Não vale a pena você ir pelo caminho, pelo caminho mais simples, pelo atalho. A bênção de Deus não tem atalho. A bênção de Deus é um caminho certo, é um caminho reto. Então você não precisa estar aceitando, as propostas malignas, tá bom? Para a gente encerrar a mensagem, ainda lá no livro de Mateus, agora no capítulo 4, o versículo 11, diz assim, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Acabou. Ou seja, Jesus ele suportou a tentação até o fim. Jesus ele suportou o momento difícil até o fim. É claro que a tentação de Jesus não acabou aqui, Jesus foi tentado até os últimos dias de vida dele aqui na terra, até quando ele estava na cruz, agoniando. Mas aqui na tentação no deserto, encerrou aqui. Porque o diabo viu que Jesus não iria ceder à tentação. O que aconteceu? Ele foi embora. E a Bíblia diz que os anjos vieram e fizeram o quê? Serviram a Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, entenda bem. Deus ele sabe de tudo que você precisa. Deus ele sabe que você que está desempregado precisa de uma porta de emprego. Deus ele sabe que você que precisa de uma casa própria, Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa de um carro, você que está a pé. Deus sabe que você precisa de uma esposa, você que está solteiro. Deus sabe que você precisa de uma providência no teu casamento, você que tem passado luta no casamento. Deus sabe que você precisa da cura, você que está doente. Então aprenda a esperar pela vontade de Deus, porque ela vai vir. E a Bíblia diz que o diabo foi embora e os anjos vieram servir, ou seja, Jesus se alimentou. Jesus se alimentou. Jesus saciou sua fome. Não precisou dele cair nas propostas malignas. Não precisou dele aceitar o convite de Satanás. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não precisa de você aceitar as propostas malignas. Deus, ele tem o melhor para você. Se você souber esperar o tempo de Deus, aleluia, pode ter certeza que os anjos vão vir e vão te servir também. A bênção vai ser grande e perfeita na sua vida, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe você, até uma próxima oportunidade. Fica firme, porque os anjos vão vir e te servir.